Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, dia 8 de maio de 2025, quinta-feira, temos uma palavra inspiradora, se Deus quiser, para nós, né? Para mim, para vocês. Antes de começar, né? Olha só, vou apresentar para quem não conhece meus quadrinhos, tá? São todos roteiros de cinema que eu escrevi e transformei em quadrinhos adultos, tirando esses dois que são para toda a família, o Prédio e o Lambo, né? Os outros todos são adultos, né? A trilogia do Aurora, Cause e Ômega, o Knock Me Out, o Um Outro Dia e o Comunhão, tá? São histórias com gêneros diferentes, então você tem desde infantil, romance, ação, suspense. Né? É igual o filme, pessoal. O filme em forma de papel. E eu quero convidar você a conhecer. Então você pode entrar no meu site filipefolgose.com. Lá você vai ver as artes, vai ver as histórias, as artes feitas por grandes artistas que eu contrato, gente que desenha para o mercado americano, mercado europeu. É, por exemplo, o Aurora e o Lambo tem trilha sonora no Spotify, o Knock Me Out também tem trilha sonora para criar a sensação de você realmente estar vendo um filme. Então, se você nunca leu, não perca a oportunidade, entre lá, conheça. Se você quiser um presente diferente para dar para alguém, é um super presente também, tá? Já tem 10 anos que eu faço esse trabalho, pessoal, com muita alegria e eu quero compartilhar com vocês. Então, entrem lá, conheçam, você pode adquirir diretamente comigo, não é por Amazon nem Mercado Livre, não é pelo meu site felipefogose.com ou pelo meu Instagram também. Você pode mandar uma mensagem lá no direct e eu te respondo como você recebe na tua casa com uma dedicatória, tá bom? Qualquer estado do Brasil, outros países também. Então eu vou deixar aqui embaixo, tá, o link do meu site, que é felipefogose.com, o link também do Instagram, tá bom? Então, o caminho que você quiser, né, que você preferir, você fala comigo lá e eu te explico direitinho como receber. Que mais? Tem links aqui embaixo do Odyssey, que é a plataforma alternativa ao YouTube, e do Subscribestar para quem quiser se tornar apoiador ou apoiadora do canal. Agradeço todo mundo que apoia o canal. Então vamos começar, pessoal. Olha só, é, eu queria falar hoje sobre a questão da gente acreditar, né, da fé. Em tempos tão complicados que a gente está vivendo, muitas vezes as pessoas perdem a fé, né? As pessoas veem só as crises e, né, quem não está firmado, né, quem não tem uma fé forte, né, a pessoa esmorece, a pessoa não, né, ela se desespera. Isso é importante a gente falar, que vamos falar de esperança hoje, né? Então, por exemplo, né, a gente tem uma passagem bíblica que ilustra, né, uma situação muito difícil, por exemplo, né, a princípio, humanamente falando, quando Deus pede para Abraão, né, é o maior teste da vida de Abraão do que? Quando ele pede o único filho de Abraão, filho da promessa, Isaac, como sacrifício lá no Monte Moriá. Né? Então, essa passagem toda, né, eu já fiz inclusive um vídeo sobre isso, né, porque você pode extrair muita verdade desse momento, né? Mas, né, obviamente que Deus estava querendo ver o coração de Abraão, né? E ele proveu o cordeiro já que tipifica Jesus, né? E que na verdade Jesus acabou sendo crucificado, sacrificado por Deus no mesmo lugar, no Monte Moriá, né? Olha só, né? Então tem uma passagem que Deus fala assim: por mim mesmo eu jurei. Olha que interessante, né? Então o que isso significa? Quando Deus promete alguma coisa, né? Quando jura, bom, quando a gente jura geralmente por algo, né? Como garantia, como que você oferecendo uma garantia. E quando Deus ele diz que ele jura por ele mesmo, qual que é a garantia que ele está dando? A própria existência dele, né? Ele está colocando a existência dele como prova, né? Então, pessoal, né, não tem nada mais forte, mais seguro do que a garantia dada por Deus, porque ele é imutável, né?
As promessas dele são imutáveis. Então, se você tiver alguma promessa de Deus na sua vida, óbvio que a gente tem todas as promessas bíblicas que são para todos os cristãos, mas muitas vezes Deus utiliza alguém, né, um servo, uma pessoa, né, para trazer uma palavra para você, né, uma profecia, algo profético, né? E muitas vezes essas palavras nos sustentam, né? Ou mesmo você lendo a Bíblia, às vezes você lê algo que aquilo parece que foi escrito para você naquele momento específico da tua vida e você pode pegar aquela palavra para você. E essa palavra, ela vai literalmente te sustentar e vai alimentar a tua fé durante o tempo da espera. Então, né, o que é espera? A espera é a fé posta em prática, né? A esperança. A esperança tá. O que é a esperança? A esperança é a arte de esperar. Esperar em quê? Você só espera quando você realmente acredita que você vai receber, né? É um ato de fé. Então, tem algumas passagens muito interessantes a respeito da esperança, né? Por exemplo, 1 Coríntios 13:13 diz assim: assim permanecem agora essas três, a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor, né? Porque agora a gente precisa de fé e de esperança, né? Quando a gente estiver com Deus, a gente não vai precisar mais, porque a gente já vai estar na presença de Deus. Então vai ser só o amor, né? Deus é amor, a gente só vai estar, né, se relacionando no amor. Mas então a fé, vamos dizer, é a primeira coisa, né? A primeira coisa para você crer. Aí a esperança é o quê? É o exercício dessa fé, né? É a continuação dessa fé, é a extensão dessa fé, né? A esperança é exatamente no ato de esperar as promessas de Deus se manifestarem na nossa vida, a gente está o quê? Está se utilizando da fé para o quê? Se alimentar, se sustentar na fé, né? Esperando, né? Esperando nessa esperança, né? Outro versículo interessante é Hebreus 11:1, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, né? Então é a esperança daquilo que é a certeza daquilo que esperamos, né? Então a gente espera com certeza, sabendo que o quê? Que Deus é fiel, porque Ele jura sobre ele, por Ele mesmo, né? Quando Deus dá uma palavra, pessoal, né, a gente não pode duvidar, a gente não pode que o inimigo lance dúvidas, né? Porque o inimigo sempre trabalha assim, tentando descreditar aquilo que Deus falou. Lembra? É a mesma estratégia desde Gênesis, quando Deus fala uma coisa para Adão e Eva e o inimigo vai tentar o quê? Botar em xeque. Ele vai tentar o quê? Criar dúvida, né? E é o mesmo método que ele usa até hoje, né, nas pessoas. Tenta o quê? A Bíblia fala que são, né, setas, dardos inflamados. É tentar o quê? Destruir a tua fé, destruir a tua esperança, criar o que? Desesperança, né? Para você ficar o quê? Desesperado. A palavra desesperado é sem esperança, né? É a pessoa que não perde a esperança. E a esperança é o quê? Essa capacidade de esperar em fé, crendo, sabendo que aquilo que Deus falou, ele vai cumprir, Deus é fiel. Outro trecho é Jeremias, capítulo 29:11, diz assim: podemos ver que Deus quer que o seu povo tenha esperança, porque ele diz assim: porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer-lhes prosperar e não causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, pessoal, na vida do cristão, a fé e a esperança são essenciais, né? E a gente o que? É renovado, a gente tem nossa fé, nossa esperança renovada na Bíblia, no alimento, né? No ato da gente, isso é o cristianismo, né? No ato da gente estar sempre em comunhão com Deus, estar sempre lendo a palavra, nos alimentando, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, né? Isso tá claro, né? Trazei à memória aquilo que, né, vos dá esperança. Então a gente, sabe, eu pessoalmente tenho guardado
promessas que Deus me deu, que são antigas, mas elas me sustentam. E, pessoal, já aconteceu de coisas, né, serem realizadas na minha vida que levaram anos, mas, né, que estavam ali, foram prometidas por Deus e se realizaram, independente do tempo, porque a questão do tempo, pessoal, é um momento para as coisas se encaixarem. Deus está, né, organizando tudo isso para que a coisa aconteça no momento certo. Ele está fora do tempo, né? E muitas vezes o que a gente não pode é o quê? Perder a fé, esmorecer durante esse momento onde Deus está organizando as coisas para que quando aconteça, não é só para a gente, né? O benefício na verdade, muitas vezes para muita gente além de nós mesmos, né? Tem um impacto às vezes na nossa família, às vezes em pessoas que nós nem conhecemos, né? Porque Deus ele vai, né, direcionando as coisas na sua vontade boa, perfeita e agradável, na sua multiforme sabedoria. Então, né, olha só como, por exemplo, a maior espera das pessoas que sabiam do Messias durante milênios, né, esperavam a manifestação do Messias. Então, se você for pegar essa promessa feita de Deus ali no Monte Moriá, né, quanto tempo levou para que ela se manifestasse em Jesus Cristo, em Ele cumprindo a sua palavra? Independente do tempo, o tempo que foi, né, necessário para que, né, Deus tem tudo, pessoal, né, tudo programado, vamos dizer assim, tudo, né, de uma forma perfeita, mas as promessas se realizam, né? Então, a gente pode se apegar, né? Em inglês tem uma expressão que fala take it to the bank. Como é assim, eu posso pegar isso e levar no banco que eles vão me dar, né? É uma garantia. A gente pode, né, crer realmente, pessoal, naquilo que Deus fala na sua palavra, né? A gente não pode deixar que o inimigo venha querer roubar a nossa fé e criar incredulidade, né? Não, mas será que vai acontecer? Será que a cura vai acontecer? Será que o meu parente vai se converter? A gente tem que exercer a nossa fé, pessoal, né? Independente novamente do tempo. Quantas vezes a pessoa orou 10 anos para alguém se converter, orou, né? A minha mãe mesmo, eu fiquei 10 anos distante, ela orou 10 anos por mim, né? Então tem vários exemplos, pessoal, mas que o que a gente tem que crer que Deus é fiel, né? Deus não mente, né? Ele é a verdade em si. Tudo que ele fala é imutável, pessoal, né? E as promessas dele são respaldadas pela coisa mais poderosa e real que existe, que é ele mesmo, é sua própria essência, né? Então, vamos concluir aqui, mas hoje, né, como exercício, eu quero te convidar a meditar sobre quais são as promessas que Deus tem na sua vida. Se você é um cristão já há algum tempo, eu tenho certeza que tem promessas que foram feitas, né? Eu geralmente eu anoto até sonho, pessoal, né? Porque Deus fala conosco até pelos sonhos. E a Bíblia está cheia de exemplo como, né, de como Deus fala com sonhos. Mas, por exemplo, às vezes alguém em um culto, alguém vai me trazer uma palavra profética, geralmente eu gravo, né? Agora que a gente tem a facilidade de gravar num celular, né? Eu gravo. Por quê? Porque, né, e tem algumas vezes não dá, né, na hora, no momento ali, mas eu gravo na memória. Lembro claramente palavras que estão gravadas no meu coração. E no momento, né, eu sempre recorro a elas, porque eu sei que Deus é fiel. E já aconteceu, pessoal, deu em um outro lugar com uma outra pessoa e a mesma palavra. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é real, pessoal, né? Deus é real, Deus continua falando conosco, ele nos sustenta, né? Então, eu quero te convidar a trazer à memória isso, né? É você estar lembrando, né, quais são as promessas que Deus tenha. E passe a orar diariamente nessas promessas, né?
Porque isso que fortalece a tua vida espiritual, vai te fortalecer, vai trazer intimidade com Deus. Amém? Então relembre quais são as promessas que Deus tem para você e coloque em prática, ore, né? Glorifique ao Senhor, fala, amém, Pai, obrigado por essa tua palavra, essa tua promessa, e eu creio em Ti, eu espero em Ti, né? E no tempo certo, Deus, Ele cumpre a palavra dEle, Ele cumpre as suas promessas, amém? Então, né, eu já falei várias passagens para vocês que vocês podem meditar, e eu vou deixar uma outra que é Hebreus 6, versículos 17 e 18. E você que está vendo esse vídeo, que talvez você nunca tenha ouvido, entendido essa dinâmica espiritual, como eu falei aqui, né? Eu quero falar para você que a primeira promessa que Deus tem para nós, né, é o quê? Que nós sejamos feitos seus filhos, né? Nós que estávamos, né? Se você nunca entregou a sua vida para Deus, né, de verdade, você pode falar, não, eu creio em Deus, mas se você não renunciou o teu pecado, não pediu perdão, não reconheceu a tua necessidade de salvação, e você não convidou o Espírito Santo de Deus para habitar em você, se você não confessou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, porque isso que é o que a Bíblia diz que é necessário para a nossa salvação, para a gente ser reconciliado com Deus, né? É a gente reconhecer os nossos pecados, pedir perdão e confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, eu vou fazer uma oração e eu quero te convidar a orar comigo. Amém? Você precisa manifestar isso por tua livre e espontânea vontade. Mas talvez você não saiba como orar, então eu vou te conduzir a oração, mas é um ato teu de o quê? Confessar esse desejo do teu coração de ter a certeza que a sua vida agora é uma com Cristo. Amém? Que você passa a ser um com Cristo. Coloca a mão no seu coração, ora comigo assim. Senhor Jesus, eu te confesso como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu peço a Ti perdão pelos meus pecados. Eu peço a Ti perdão pelas vezes que eu me deixei ser usado pelo mal, pelas vezes que eu agi na ignorância, ou até mesmo sabendo que eu estava errando, mas eu estava preso em cadeias, em opressão espiritual. E hoje eu rejeito toda essa opressão. Eu peço que o Teu sangue hoje venha me lavar e me purificar de todo pecado. Obrigado, Pai, porque a nova e eterna aliança que eu faço no Teu nome, no nome de Jesus Cristo, quebra qualquer cadeia que tinha na minha vida, qualquer opressão maligna. Obrigado, Senhor, porque hoje Tu me liberta do império das trevas e me leva para o Teu reino, Pai, o reino do Filho do Teu amor. Eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Tu é o meu Deus, meu Senhor e Salvador. Eu passo a ser Tua propriedade exclusiva. Eu sou agora, eu recebo a marca do Cordeiro, Pai. Eu peço, escreva o meu nome no Teu livro da vida e me cele com o Teu Espírito Santo da promessa. Amém. Glória a Ti, Pai, pela Tua graça, pela salvação. Eu peço, venha renovar minha mente, venha me dar novos pensamentos, novas emoções. Eu peço que Tu dê ordem aos Teus anjos ao meu respeito, para que a partir de hoje eu ande segundo, Pai, o Teu propósito para a minha vida, que eu cumpra a tua vontade boa, perfeita e agradável para a minha vida, que eu cumpra o Teu propósito, Senhor. As obras preparadas de antemão para que eu andasse nelas. Eu Te louvo e Te agradeço pela Tua graça, Pai, pelo Teu amor e pela Tua salvação. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com fé, com sinceridade, a Bíblia testifica que você então agora é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, né? A velha identidade, tudo aquilo que te envergonhava, que te acusava, o inimigo agora não pode mais te julgar, né? Agora você é um novo começo, é uma nova vida, amém? Glória a Deus por isso. Então, passe a ler, compre uma Bíblia, passe a ler, você baixa um aplicativo no celular para você também ter em todo lugar, né? Passe, como eu falei, né, no vídeo mais cedo, a ter uma rotina de leitura, de oração, porque para a tua esperança ser, né, exercitada, para você crescer na graça e no conhecimento de Deus, mas em fé, né, para que você
bote em prática a fé, né? E a esperança é isso, é a fé exercitada, né? Amém? E busque uma igreja para você estar inserido no corpo de Cristo, andando com irmãos espirituais, pessoas que têm o mesmo espírito que você, amém? Somos irmãos em Cristo. Então, uma igreja que pregue essa doutrina, não falsa igreja, não uma igreja que pregue, né, esquerdismo, ideologia de gênero, coisas que vão, obviamente, contra a Bíblia, né? E cuidado também com algumas seitas que parecem ser igrejas, né? Mas negam a humanidade e a divindade de Jesus, né? Ah, não, nós temos aqui nossos profetas modernos que são tão importantes quanto, né, os profetas bíblicos e que trazem livros, né, que é diferente uma profecia de alguém que a profecia é baseada na Bíblia, no que a Bíblia diz, de livros que são tão importantes quanto a Bíblia, né? Isso é anátema, isso é heresia, pessoal, né? Então, mas ore, né? Peça ao Senhor, com certeza Ele vai conduzir vocês a um lugar onde vocês vão ser acolhidos, recebidos, vão ser discipulados e vão crescer na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Então, pessoal, a gente encerra nosso vídeo. Novamente, lembro, né, a vocês dos quadrinhos, tá? Não deixe de entrar no site para conhecer, né, as histórias, né, conhecer cada um. Com certeza tem um que você vai gostar e de repente você, né, começa a conhecer. E é assim, geralmente o pessoal compra um e depois, né, vai comprando todos. Eu compro já o combo, tá bom? Mas é um material que vale a pena demais você realmente conhecer enfim, sou eu que faço, né? Mas eu estou fazendo propaganda, né? Mas se você quiser conhecer também no meu Instagram, tem nos destaques ali eu coloco leitores felizes, né? E geralmente as respostas que eu pego das pessoas eu coloco ali para testificar, né? Para mostrar para as pessoas ali a opinião de quem já leu, tá bom? Então, pessoal, desejo um excelente final de semana para vocês. Os links estão todos aqui embaixo. E a gente se vê segunda-feira. Deus abençoe. Tchau.